Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje com mais um react com todas as informações do Corinthians. O react de hoje é o programa Jogo Aberto. Nós vamos ver aí todas as estatísticas do jogo de ontem do Corinthians contra o América do Rio Grande do Norte. Vamos ver os gols e, é claro, olhar técnico e as entrevistas com os jogadores e saber como vai ser o embate de sábado agora. Agora, sem mais delongas, estou deixando aqui na descrição desse vídeo os créditos para o Jogo Aberto. Peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, isso me ajuda demais a saber que você está curtindo o vídeo. Por favor, compartilhe o vídeo se você puder e vamos ao vídeo. A gente vem de um jogo muito desgastante mentalmente, fisicamente, com pouco tempo de recuperação. Nosso adversário poupou todos os jogadores no seu último jogo e acredito que a grande maioria das situações criadas por eles foram umas situações de bola parada, onde tem um bom cobrador e uma equipe de estatura alta. Mas de qualquer maneira, acho que valoriza muito o resultado por conta dessas condições. Não é fácil, a equipe também estava 16 jogos sem perder. Enfrentou equipes de Série A e jogou de igual para igual, inclusive contra o Fortaleza, estava ganhando até 28 minutos da segunda parte. O contexto era difícil, o clima bastante quente, bastante úmido, então tudo isso acaba dificultando. A gente teve 5 mudanças em relação ao último jogo, então tudo isso acaba afetando, mas valoriza demais a vitória e ter levado a vantagem para São Paulo. Bom, seguinte, quem poderia ter aprontado ontem era o América de Natal. Começou vencendo a partida contra o Corinthians, mas aí o Timão, com o Carlos Miguel inspirado, foi atrás do resultado, conseguiu um 2-1. Importante, Copa do Brasil, tem o jogo depois aqui em São Paulo. E por enquanto, vantagem do Corinthians para você comentar na sequência. Ficou triste? Fiquei. América, hein? Fala depois. De um lado, um bicampeão mundial, uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Do outro, uma equipe com um orçamento 22 vezes menor e na Série D do Brasileirão, o duelo dos extremos, que tem uma coisa em comum, um ídolo, Souza, que foi homenageado antes da bola rolar na Arena das Dunas. Não demorou muito para o América mostrar que Carlos Miguel teria trabalho na noite. Mas aos 12 minutos, nem a noite inspirada do goleiro corintiano foi capaz de parar o time da casa. Marcos Ítalo arriscou de longe e contou com o desvio do companheiro de equipe Norberto para fazer a festa do torcedor potiguar. Um gol sem querer totalmente. A bola batida do meio da rua desviou no Norberto, camisa 21 do América. Engana o goleiro corintiano. Depois do gol, o Corinthians cresceu no jogo. Teve até bola na trave. Mas o Wesley resolveu o problema. Fez grande jogada pelo lado esquerdo e deu a assistência para Breno Bidon anotar o gol de empate. Pode dar meio gol pro Wesley. O menino escapou pela esquerda, saiu da marcação do Marcos Ítalo. Ele cruza para Bidon na pequena área. Ele chega, chapa a bola com tranquilidade de perna esquerda e mete. E o Bidon mete na bochecha. O jogo seguiu aberto e o América chegava com perigo ao gol alvinegro. Ido para o intervalo à frente no placar. Eu espelho muito no Cássio porque foi difícil chegar para ele também. Ele se manteve aí hoje há 12 anos no clube, em altíssimo nível, com títulos imensos pelo dentro do clube, que hoje para mim ele é o melhor goleiro da história do clube e o melhor jogador da história do clube também. E eu fico feliz de eu ter visto ele jogar também, e ele vai jogar muito tempo ainda aqui, se Deus quiser. O Corinthians é bem servido de goleiros. Cássio, o maior ídolo da história do Corinthians, talvez. É um grande goleiro, um grande homem, um grande profissional, assim como o Miguel vem tendo a sua oportunidade, vem correspondendo.
Na etapa final, o América continuou buscando o gol e a história se repetiu. A trave e Carlos Miguel pararam o alvirrubro. Daí em diante, o Corinthians tomou conta do jogo. A blitz alvinegra terminou no gol da virada corintiana. Kaká subiu sozinho e testou para o fundo das redes. Do Corinthians, Kaká! Estou muito feliz. A gente veio para um jogo muito difícil, com uma equipe bem organizada, uma equipe que vem de bons jogos aí. Então a gente fizemos um bom trabalho e eu fui premiado aí com mais um gol e muito feliz com isso. O América até comemorou o gol de empate com Ferreira, mas após revisão do VAR, o lance foi invalidado. Poucos milímetros separaram o América do empate na Arena das Dunas. Caiu a maior invencibilidade da temporada. Enquanto isso, na primeira vez do Corinthians no palco das grandes emoções, o Timão venceu e leva a vantagem para a Neoquímica Arena. A gente vem vindo de 2 jogos muito bons. Isso com certeza une mais a equipe. A gente já estava bem unido, mas com certeza com vitórias a gente cresce mais dentro do grupo também. E agora a gente continua bem focado e sábado já tem outra luta. Apesar da derrota, mas saio, claro que não satisfeito com o resultado, mas saio orgulhoso da minha equipe, orgulhoso do meu torcedor o que fez. Eu acho que é um resgate do orgulho do torcedor do Mecão. O torcedor sabe daquilo que está sendo feito. O jogo está aberto, a competição não terminou. Vamos trabalhar, vamos buscar o resultado lá dentro de Itaquera. Difícil? Impossível? Nunca. A decisão já tem data marcada. Dia 21 de maio, um dos 2 extremos avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, vamos falar então desse 2-1. Quem vê o placar não imagina o quanto o Corinthians encontrou dificuldades ao longo da partida. O Carlos Miguel brilhou, justificou a condição de titular no momento em que teve essa turbulência com o Cássio, e ele foi o nome da partida. Agora, o América poderia perfeitamente ter empatado ou até saído de lá, da Arena das Dunas, com a vitória. Um bom campo, né? Nossa, esse campo sintético, vale elogio, né, Loirão? um time bem armado pelo Marquinhos Santos. Acho que faltou, Loirão, nesse tipo de confronto, falta um pouco de personalidade ou até de entendimento do momento. O América estava muito bem quando faz o gol, e aí depois do gol recua. O Corinthians aumenta a sua rotação, consegue controlar mais o jogo. Eu acho que se o América tivesse um pouquinho mais de personalidade e continuasse atacando mesmo pós o gol, eu acho que o Corinthians teria muita dificuldade em sair com um resultado positivo. E aí vem a diferença de um time que está acostumado e toma decisões mais assertivas durante um jogo como esse, que tem uma adrenalina, que é movimentado, rotação muito alta das duas equipes, sobrou um pouco mais de experiência para o lado do Corinthians, que acabou tomando as melhores decisões. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é o Wesley, que já foi muito bem, foi o grande nome da partida contra o Fluminense, com 2 golaços, e ontem partiu dele a jogada que resultou no primeiro gol do Breno Bidon com a camisa profissional do Corinthians. E para o Timão, essa perspectiva de jovens atuando bem, tendo mais espaço, é boa para a sequência da temporada. Excelente, excelente. O Wesley já está sendo sondado por clubes europeus e não poderia ser diferente, né? Mais um jovem surgindo com essa característica que eu particularmente acho fundamental para o futebol de hoje. Ontem, por exemplo, quando ele faz a jogada do gol, a América estava tentando se defender e até em algum momento se defendendo bem, mas aí é nesse momento que a gente fala muito, às vezes quando o time se defende, que você precisa ou de uma tabela e surpreender o adversário, ou numa jogada individual, como o Wesley acabou fazendo ali pelos lados do campo. E o América sai na frente com um bom volume de jogo, depois toma o empate do Corinthians, mas começa a ter outros momentos na partida também, que teve 2 bolas na trave, foi pra cima, atacou. E aqui eu quero falar uma coisa que é importante. A Copa do Brasil ela é muito democrática, só que o Corinthians é uma equipe de Série A e o América está na Série D, 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, acho que comemorar o resultado, beleza, a Copa do Brasil tem que eliminar o adversário. Mas a atuação contra um time que, na teoria, tem 22 vezes menos orçamento que o Corinthians, foi apertado, foi um jogo perigoso e o Corinthians não pode mais vacilar como ontem. Eu acho, Leirão, em cima desses dados, desses números que você falou, que está a falta de personalidade durante o jogo.
Eu acho que é justamente porque quando faz o gol, tenta segurar o resultado para jogar em São Paulo, porque também tem uma questão financeira que pode ou poderia fazer a diferença pro América, e no inconsciente do jogador ele acaba recuando. Porque volta a falar sendo repetitivo. O América foi bem no começo do jogo, intensidade, como deveria ser, e aí faz o gol e recua e chama o Corinthians para cima. E aí no final do primeiro tempo vai para cima, no segundo tempo começa o jogo também ofensivo. Agora teve um gol anulado, que poderia ter decretado um resultado diferente. Ali, hein? Matheus Ferreira, e o VAR demorou, traçou uma primeira linha, uma segunda, e a conclusão foi impedimento, e até acho que estava mesmo, mas é ajustado ali no limite. Bem no limite, assim. O jogo, o segundo tempo, foi um pouco mais franco, né? O Carlos Miguel trabalhou bem, vale lembrar, né, que é o segundo jogo dele já como titular, depois daquele episódio do Cássio, da crítica, da questão mental e tudo mais. Ele jogou contra o Fluminense, praticamente não trabalhou no jogo contra o Fluminense, e ontem ele fez pelo menos 2 ou 3 boas defesas. Agora, ontem nós vimos o Paulinho também se movimentando, muitas vezes chegando como atacante também. Um jogador que traz experiência, conhece o clube, é respeitado pelo torcedor e que pode ser fundamental em momentos mais complicados, como ontem no jogo diante do América. Pode ser, ficou nítido também a falta de ritmo, porque nos últimos jogos ele estava entrando no segundo tempo, não estava com esse tempo todo para exercer a função. Ontem ele teve praticamente o tempo inteiro para se adaptar, para colocar em prática o que ele tem como qualidade técnica. O Maicon está fora, então pode ser que ele seja uma boa opção aí para esse meio de campo. Agora, o Corinthians, para você, está evoluindo ou não? Ainda vai ter o Fortaleza no final de semana, em casa, pelo Campeonato Brasileiro, que é uma equipe aí bem mais qualificada. Sim, não vou ser incoerente, que eu falei ontem aqui da confirmação do bom jogo que foi feito contra o Fluminense. Ontem o Corinthians sofreu no começo do jogo, mas mostrou poder de reação e muito bem equilibrado, organizado dentro do campo. Falando em poder de reação, o próprio... É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui para o canal. Como vocês viram, a opinião do Denilson, da Renata Fã, um jogo muito apertado para o Corinthians. E como foi lembrado pela Renata, é claro, o Corinthians jogou ontem contra um time da Série D. E foi um jogo apertado. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Tanto sobre o jogo de ontem, o que você acha, um time da Série A contra o time da Série D, um jogo apertado como foi, o Corinthians ainda quase tomou um segundo gol que poderia ter mudado a história daquele jogo de ontem. E, é claro, a sua opinião sobre o Carlos Miguel no gol. O que você acha? Está na hora do Corinthians deixar o Cássio mais de lado, mesmo sendo o gigante do time, um ídolo, é claro, não podemos esquecer, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Está na hora do Carlos Miguel assumir ou podemos voltar com o Cássio assim que ele puder voltar? Deixe nos comentários a sua opinião. Gostaria muito de saber e vamos aguardar agora para sábado, grande jogo do Corinthians, para trazermos mais notícias. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Agradeço muito e peço, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso fortalece demais o canal. E até a próxima. Muito obrigado, valeu, fui!